Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, nós agradecemos pelo sangue precioso que o Senhor tem derramado por nós e sem nenhum valor nos considerou como seus filhos e nos fez herdeiros do reino do Senhor Deus. Nós agradecemos por toda essa graça e glória que o Senhor Deus tem nos dado. Senhor, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, hoje estamos reunidos diante do Senhor Deus em comunhão para aprendermos a sua palavra. Que esse tempo de agora, nós cremos que o Espírito Santo esteja conosco. Que cada um em sua família, cada um em suas casas, estejam ouvindo a sua palavra, que o Senhor Deus possa estar junto deles, que o Senhor Deus possa permitir a sua graça em plenitude e a sua misericórdia para cada um. Nossas igrejas que estão pela Coreia, que estão pelo mundo todo, que o Senhor Deus possa estar junto deles, que o Senhor Deus possa conduzi-los através da sua palavra. Todas as igrejas que estiverem no meio da dificuldade, que o Senhor Deus possa permitir a graça necessária para cada um, para que ninguém pereça. Através deste feriado, que os irmãos e irmãs que estão indo para as suas casas, para a sua terra natal, para encontrar com seus familiares, que o Senhor Deus permita a graça necessária para cada um. Para todos os familiares que ainda não receberam a salvação, que o Senhor Deus permita mais uma oportunidade para receberem a salvação. Aquelas pessoas que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar a saúde rapidamente. Que o restante das nossas vidas nós possamos viver para pregarmos o seu Evangelho, para fazermos o trabalho voluntário dentro dessa igreja. Para isso, que o Senhor Deus nos permita maior graça e abundância para nós. Esse tempo também, a palavra que o Senhor Deus deseja nos manifestar, a sua santa vontade, que o Senhor Deus possa nos ensinar qual é o caminho que devemos percorrer. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então o coral irá apresentar o cântico preparado.
Muito obrigado. Vamos procurar a palavra de Salmos 116. Palavra de Salmos 116. Primeiro ele lê versículo 8 e 9, Salmos 116. Porque tu livrastes a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Vamos ler versículo 12, a partir do versículo 12 ao 13. Porque darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Então, vamos ler até aqui. Agora, neste feriado na Coreia, todos os irmãos estão pretendendo viajar para a sua terra natal, para a casa dos seus familiares, parentes, para terem um bom tempo. E nesse tempo agora, onde quer que nós estejamos, eu acredito que o Senhor Deus ele estará junto conosco. Então realmente é muito bom nós temos um tempo bom com nossos familiares. Mas qual seja o tempo, eu espero que se torne uma chance para vocês pregarem o Evangelho para seus familiares. Porque não nos resta muito tempo para pregarmos o Evangelho. Então, o tempo para as pessoas que não receberam a salvação perceberem a salvação, já está realmente bem curto esse período de tempo, esse prazo. Logo, nós precisamos focar e estarmos cientes do nosso trabalho. Pelo domingo de manhã, continuamente nós estamos aprendendo a palavra sobre a vivência de como retribuir a graça de Deus. E eu quero pregar a terceira vez hoje. A vivência que nós temos agora, através da salvação, foi nos dada sem nenhum preço, a ser pago por nós mesmos. Logo, nós somente agradecemos pela graça que temos recebido de Deus. Então, nós sabemos muito bem que tudo isso provém de Deus e nós não devemos esquecê-lo. O Senhor Deus, Ele nos salvou e nos transportou da morte para a vida. Todo o sofrimento, a dor que temos, o Senhor Ele nos resgatou, o Senhor Ele nos tirou dos passos que nos levava para o inferno. Então Ele nos resgatou eternamente para os céus. E agora, realmente, eu estarei louvando diante do Senhor Deus na minha vida. Então, antes, nós vivíamos conforme a vontade do príncipe da potestade do ar, que é o diabo, seguindo a vontade da carne. Mas agora nós iremos viver diante do Senhor. Então, antes eu vivia longe do Senhor Deus, mas agora eu quero viver diante do Senhor. Então, essa palavra se refere a isto. E no versículo 12, realmente todo o trabalho que o Senhor Jeová tem feito, como eu irei retribuir? Então, se olharmos essa palavra, é uma palavra que há 3.000 anos atrás o rei Davi de Israel havia dito. Agora, nós todos que fomos salvos pela graça do Senhor, realmente é a palavra mais apta para nós. Então, toda a graça que o Senhor tem nos feito. Nós não conseguimos
expressar toda essa palavra, a santa vontade do Senhor Deus que temos recebido. Então, mas essa grande graça que o Senhor tem nos permitido, nós a recebemos. O amor do Senhor se torna a origem das nossas vidas. Então, o amor do Senhor Deus, a graça do Senhor Deus, a salvação do Senhor Deus não está em outro lugar. É impossível existir em outro lugar ou acrescentar já a salvação original de Deus. Logo, nós agora temos o Senhor que se tornou todo o poder, o mecanismo para a nossa vivência da fé. Porque quando nós cremos, nós compreendemos e cremos no Senhor, nós recebemos a salvação e naquele momento o Espírito Santo ele está dentro de nós e ele aplica o amor de Deus dentro das nossas vivências, que se torna o mecanismo principal, primordial para nós vivermos a vida de fé. E é por isso que agora a nossa vida restante após a salvação é necessária vivemos para retribuirmos a graça do Senhor. Então é uma vivência de amar mais ao Senhor do que qualquer coisa. Então antes de recebermos a salvação, nós amávamos nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, nós tínhamos diversas coisas que desejávamos. Mas após recebermos a salvação, nós percebemos quão grande, quão especial é o amor de Cristo, a salvação do Senhor para conosco. E é por isso que mais do que qualquer coisa neste mundo, nós amamos ao Senhor. O restante das nossas vidas, o sonho é amar mais ao Senhor. Então, realmente como já foi cantado no cântico. Então, como é que nós podemos amar ao Senhor? Essa grande graça incrível do Senhor, realmente é impossível nós louvarmos tudo, mas realmente o Senhor ele nos amou e nós amamos ao Senhor. Então agora realmente essa verdade em nossos corações, elas precisam se tornar o amém dentro de nossos corações. Então existe algo que nós amamos mais dentro de nós do que a Deus. Realmente, se existir algo assim, nós precisamos realmente pensar mais uma vez. Porque o Senhor, ele nos amou, mas ele também deseja receber o amor de nós. Então, realmente, quanto? Mais do que os seus pais, mais do que sua esposa, dos seus irmãos e irmãs. Então, o Senhor, ele deseja que ame mais ao Senhor. Então, o Senhor ele sacrificou o seu Filho unigênito para a morte de cruz. É por isso que o Senhor ele pede esse amor para nós. E isso é algo lógico. Então, já que o Senhor ele nos ama, nós obedecemos a palavra do Senhor. Então, se alguém ama a palavra de Deus, realmente guarda as palavras de Deus. Então, a evidência de o homem estar amando a palavra do Senhor Deus é que nós estamos amando a Deus. Como? Vivendo para retribuir ao Senhor. Então, viver é para o Senhor. Morrer é para o Senhor. Viver ou morrer, eu sou do Senhor. Isso quer dizer que agora nós todos fomos comprados com sangue precioso diante do Senhor. Essa grande graça que temos recebido diante do Senhor Deus é tão incrível que agora eu não vivo para mim, eu não sofro por mim. Quer dizer que agora todas as coisas, as minhas vidas, a minha vivência, tudo realmente está diante do Senhor. Agora a minha vida já não é minha. Então agora eu vivo para a graça do Senhor. Agora, o objetivo já não é eu viver para agradar a mim mesmo. Agora, a vivência é como é que eu vou retribuir ao Senhor? Então, quer dizer que agora o objetivo da minha vida é viver para o Senhor. Então, o que vocês pensam sobre isso? Vocês já pensaram em como nós podemos agradar a Deus?
Se olharmos em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo já disse, realmente eu partindo ou ficando, realmente eu morrendo ou vivendo, eu preciso me tornar uma pessoa que agrade ao Senhor Deus. Então foi somente o apóstolo Paulo? Não. Realmente todos nós que recebemos a mesma graça do Senhor, viver ou morrer, nós precisamos agradar ao Senhor. Isso é algo muito lógico. E também a graça do Senhor Deus, ela é incrível, ela é grandiosa, já que nós estamos amarrados a este amor do Senhor. Agora, enquanto nós vivemos diante do Senhor, qual seja a tribulação, qual seja a tentação, nós podemos vencer. Então, realmente, quem pode nos separar do amor de Deus? É a fome, a espada, a nudez, o perigo, realmente, e entre N outras. Realmente não tem como. Nós podemos vencer. Nós somos mais que vencedores com Cristo. E isso é o que aparece em Romanos capítulo 8. Já que nós amamos ao Senhor, qual seja a tribulação, realmente nós podemos vencer diante do Senhor. Não agora, continuamente. Nós estamos aprendendo sobre a vivência da retribuição da graça de Deus. Vamos procurar a palavra de João, capítulo 13. João, capítulo 13. João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Capítulo 13. Versículo 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então esta é a palavra que o Senhor se refere a nós que recebemos a salvação. Um novo mandamento vos dou. Quando nós pensamos no Antigo Testamento, é o mandamento que o Senhor Deus permitiu para o povo de Israel. Se nós dividimos o mandamento em duas grandes partes, primeiro é você dando todo o seu coração, toda a sua vontade, toda a sua vida para amar ao Senhor. E segundo é amar o próximo como a si mesmo. Então, mas o homem não consegue cumprir este mandamento do Senhor Deus. Como é que ele pode usar todo o coração, toda a força, toda a vida para amar ao Senhor? Então, os homens, eles querem usar a Deus. Eles não consideram o Senhor Deus como a si mesmos. Então, as pessoas realmente possuem já dentro da consciência carnal deles de sempre buscar o benefício próprio. Não conseguem amar o próximo. Então, antes de compreenderem a graça do Senhor Deus, as pessoas sempre viviam assim. Então, hoje, realmente nós já vimos que agora nós compreendemos a palavra do Senhor Deus, logo todas as pessoas que receberam a salvação. Então, o novo mandamento que o Senhor permite para as pessoas que receberam a salvação é o amor. Então, a lei que o Senhor permitiu para o povo de Israel no Antigo Testamento é para amarem ao Senhor. O Senhor, ele nos amou. Já que o Senhor, ele nos amou, as pessoas que receberam a salvação, agora elas precisam aplicar, elas precisam colocar em ação esse amor do Senhor. Então, agora, realmente, como é que eles podem amar ao Senhor sem realmente receber nada? Como é que você pode dar uma mochila bem grande, uma mala bem grande e falar para a criança subir a montanha? Então, é necessário você dizer isso para alguém que tenha tal força. Então, se você pede isso para uma pessoa que tem a força para subir esse monte, ele consegue. Então, você precisa dizer essas palavras para alguém que é apto. Logo, precisa dizer isso para uma pessoa que recebeu o amor do Senhor. Então, quanto que realmente amam ao Senhor? Então, nós todos já sabemos. Então, o Senhor, ele permitiu seu Filho unigênito para nós até a morte de cruz. Então, ele já está nos chamando de irmãos, amados diante do Senhor. Então, já que nós recebemos o amor do Senhor, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos amar os irmãos. Então, claro que as pessoas que não receberam a salvação também podem amar o próximo, eles podem ter pena, misericórdia do outro.
Mas o problema que aparece aqui agora está dizendo para realmente amai-vos. Então, isso é algo que se refere a um receptor, quer dizer que de uma pessoa para outra, todos em conjunto. Então, como o Senhor ele nos amou, nós, agora que temos a certeza do que é esse amor do Senhor, realmente nós precisamos amar de igual maneira. Se nós somente recebemos esse amor e ficamos conosco, realmente de nada adianta. Então, o Senhor ele não somente nos amou com palavras. O Senhor ele amou o mundo de tal maneira, de como? Realmente dando seu Filho unigênito para a morte de cruz. Então, da mesma maneira como o Senhor ele nos amou. Então, agora, com este amor, nós precisamos nos amar. Então, se nós nos amarmos, realmente todas as pessoas saberão que realmente vós sois meus discípulos. Então, agora, uma pessoa que pode amar um ao outro são pessoas que receberam agora a evidência de que são filhos do Senhor Deus, possuem essa prova. Então, é por isso que agora o Senhor ele nos amou. Logo, nós também amamos ao Senhor. Então, agora nós temos essa evidência de que nós amamos ao Senhor. Então, qual é o exemplo? O que nós precisamos receber de aprendizado do Senhor? É o amor. Uma vivência de colocar em prática esse amor do Senhor. Então, dessa maneira, o homem ele pode manifestar que é discípulo do Senhor, é filho do Senhor Deus. Não é só por palavras, é por obras. Então vamos procurar a palavra de João, capítulo 21, a partir do versículo 15. Ao 17, primeiro irei ler. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Então, após o Senhor ele ter ressuscitado, agora no mar da Galileia, ele chamou novamente os seus discípulos. O Senhor Jesus que ressuscitou naquela praia, ele preparou o pão, os alimentos para eles e alimentou os seus discípulos. E se nós olharmos esse formato, realmente era incrível, tão bonito. Agora, o último encontro, o último tempo que eles passaram, realmente tão precioso, a janta que tiveram com o Senhor. Então, o Senhor lhe disse para Pedro. Então, Pedro, na verdade, o nome era Simão, filho de Jonas. Então, o Senhor ele não chamou de Pedro o nome que deu, ele chamou de Simão. Então, realmente, todos os discípulos, foram chamados para serem discípulos, mas falharam com o Senhor Jesus durante todo o tempo. Então, mas o Senhor não fez acabar dessa maneira. O Senhor permitiu para que eles pudessem se recompor. Então, todas as pessoas, eles já falaram: Ah, Senhor, mesmo que todas as pessoas te abandonem, eu não irei abandoná-lo. Então, mas isso era algo totalmente ineficaz, porque os homens, eles são realmente fracos, nenhum deles conseguiram cumprir as suas promessas. Mas após o Senhor Jesus ter morrido, ter ressuscitado por eles, Pedro, ele se tornou um novo homem diante do Senhor. Pedro, agora não somente por palavras,
ele começou a amar ao Senhor. É por isso que o Senhor, ele viu por completo a vida de fé de Pedro. É por isso que perguntou 3 vezes, realmente, Simão, filho de Jonas, realmente você disse que não iria me abandonar dentre todos esses homens que estão aqui presentes, mas você realmente me ama? Então, com certeza, Pedro ele deve ter ficado com o rosto vermelho. Então, agora Pedro ele pode falar verdadeiramente. Ele pode dizer, sim, Senhor. Verdadeiramente agora, realmente eu amo ao Senhor. Então o Senhor ele já soube que ele iria negá-lo, mas agora, verdadeiramente ele ama ao Senhor. Então o Senhor ele disse, realmente apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Pergunto 3 vezes, você me ama? Por quê? Porque ele negou 3 vezes ao Senhor. Então se tivessem somente deixado ele daquele jeito, realmente Pedro e eles realmente seria manchado o seu nome na Bíblia, sendo o traidor do Senhor Jesus. Mas o Senhor agora estava o restaurando por ser o seu discípulo. Então, a 3ª vez o Senhor perguntou, então Pedro ficou muito preocupado. E ele disse, Senhor, realmente tu sabes que eu te amo. Então, Senhor, você sabe que eu falhei por completo diante do Senhor. Mas agora o Senhor, ele sabe que eu amo. Então, por isso que o Senhor ele disse, apacenta as minhas ovelhas. Então, uma pessoa que ama ao Senhor, o Senhor ele permite os seus cordeiros para que possam cuidar. Então, o Senhor também irá nos perguntar sobre isso. O Senhor irá dizer, fulano de tal, você me ama mais do que todas as pessoas deste mundo? Nós precisamos responder naquele tempo. Senhor, o Senhor sabe o nosso coração. Nós não podemos mentir. Então, eu realmente, verdadeiramente amo ao Senhor. Então, o Senhor sabe que eu amo. Nós olhamos em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Realmente, todos aqueles que amam ao Senhor, realmente eles são conhecidos do Senhor. Então, quanto que o Senhor ele nos ama? Realmente, o Senhor ele sabe quanto nós amamos. Então, se nós amamos mais outras coisas do que o Senhor ele sabe. Quer dizer que tudo que está dentro do nosso coração, nós precisamos confessar de forma verdadeira diante do Senhor, porque o Senhor ele já o sabe. Então agora, com esse coração, nós precisamos amar o irmão. Com este coração, nós precisamos amar as ovelhas do Senhor, amar a igreja de Deus. Por isso que assim como em Mateus capítulo 24, versículo 45, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Então agora uma pessoa que recebeu a salvação, agora está na casa de Deus, que é a igreja. Então junto dos irmãos e irmãs, ele precisa dar as alimentações, todo o sustento necessário. Então quem é que faz esse trabalho? Já que nós amamos ao Senhor, nós amamos os irmãos. Já que nós amamos os irmãos, nós amamos essa igreja que é corpo de Cristo. Nós fazemos esse trabalho voluntário. Então nós pregamos também é porque amamos ao Senhor. Então já que amamos ao Senhor, nós amamos os irmãos e irmãs. Então nós fazemos o trabalho voluntário. Nós fazemos o trabalho de servir um ao outro porque nós amamos ao Senhor. Esta é a resposta. Então, se olharmos para a mãe, já que ela ama os filhos que realmente ela deu à luz, qual seja a condição, ela sustenta-os. Então, se não tivesse amor, como é que ela pode cuidá-los? Então, realmente, várias vezes ao dia ela precisa dar de mamar para o filho. Ela sempre precisa cuidar, ela precisa cuidar deles. Então, mas realmente, se for somente por obrigação, ela não iria conseguir. Mas já que isso é algo que vem propriamente dela, ela consegue mantê-lo. Então, já que agora nós todos amamos ao Senhor, nós amamos os irmãos, nós fazemos o trabalho voluntário diante do Senhor,
nós somos fiéis ao trabalho que o Senhor nos permitiu. Vamos procurar a palavra de 1 João, capítulo 4. 요한일서 4장 1 João, capítulo 4, versículo 10 e 11, eu irei ler. 요한일서 4장 Capítulo 10, versículo 11. 사랑은 여기 있으니 우리가 Capítulo 4, versículo 10 e 11. Nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Então, nisto está o amor. Ele está frisando aqui. O Senhor, Ele enviou o seu Filho, preparado para nós, que éramos inimigos diante do Senhor Deus. Quer dizer que foi enviado como propiciação para os nossos pecados. Quer dizer que agora nós conseguimos a reconciliação com Deus. Então agora nós todos, realmente agora amados, realmente se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Uma pessoa que recebeu o amor, ele amar ao Senhor que não é visível, é o mesmo que ele amar o irmão. Então, amar o irmão é amar ao Senhor. 그래서 19절 É por isso que no versículo 19 ao 20, eu também irei ler, 1 João, capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. 이는 거짓말을 Pois, quem não ama o seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? 보다는 바 하나님을 사랑할 수가 없느니라. Então, nós recebemos e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. 우리가 하나님을 사랑하고 형제 Nós amamos a Deus, nós amamos os irmãos, amamos a igreja, é porque o Senhor ele nos amou primeiro. 하나님을 사랑하노라 하고 Então, dizer, eu amo a Deus, mas eu não amar o irmão. Então, quer dizer que isso não é amar a Deus. 보는 바 형제를 사랑치 않으면 어떻게 보지 못하는 Então, agora, realmente, como é que pode alguém amar, dizer que ama a Deus que não viu, 이 계명을 주께 받았나니 하나님을 사랑하는 se não ama o irmão a quem vê? Então, realmente, o homem que ama a Deus precisa amar o seu irmão também. 있느냐 형제를 우리가 살아가는 Então, agora, nós todos que recebemos essa salvação diante do Senhor Deus, realmente, tudo que nós temos feito, nós precisamos retribuir, não é? Precisamos retribuir os pais que nos cuidaram. Mas, realmente, como é que nós o fazemos? Então, antes, quando nós não recebemos a salvação, como é que nós podemos amar ao Senhor? Não tínhamos como, mas agora, após receber a salvação, nós precisamos amar os irmãos. 마태복음 25장 40절 보면 Então, Mateus capítulo 20, ele diz realmente, você fazer 이 형제 tudo que você fizer para este pequeninos aqui, realmente você está fazendo para mim mesmo. Então, por que que o Senhor ele disse dessa maneira? Realmente é uma pessoa que é coitada, que não tem nada, pode ser realmente perdida dessa maneira. Mas o Senhor, ele os chamou de irmãos. Então, você fazer para os pequeninos desta maneira é o mesmo que está fazendo para o Senhor. Então, nós precisamos saber dessa palavra. Então, como é que o Senhor ele nos ama? Então, o Senhor ele sabe através de como é que nós estamos amando aos irmãos. 예수님께서 그 사울이 예수 믿는 사람들 잡아 Então, Saulo, quando ele estava indo para Damasco para capturar aqueles que diziam crentes, realmente o Senhor Jesus apareceu para Saulo e disse, Saulo, Saulo, realmente por que me persegues? 길기야 다소에 살다가 Então, Saulo, realmente ele não conhecia o Senhor Jesus, mas ele ouviu a falar sobre homens que criam 왕으로 오실 메시아 no Nazareno que morreu na cruz como o Messias. Então, como eles estão blasfemando, são hereges, nós precisamos matá-lo. E ele foi somente com esse propósito. 그런데 Mas o Senhor ele perguntou para Saulo, realmente por que me persegues?
Então Saulo perguntou, realmente quem é? Ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. 기뻐하는 게 주님을 비롯해요. 요한복음 15장에 보면 너희를 Então, aqueles que te odeiam realmente me odeiam. 마찬가지로 Então, da mesma maneira, após recebermos a salvação, nós amamos os irmãos, amamos a Deus. Então, o que vocês pensam sobre isso? 구원받은 Então, os irmãos um a um que receberam a salvação são filhos do Senhor Deus. Nós não podemos agir de qualquer maneira para com eles, porque o Senhor ele está naquele meio. Então não pode falar de qualquer maneira, não pode desprezar. Realmente isso se torna um grande problema. Tudo isso nós estamos fazendo para com Deus. 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 Então, eu errar para com o irmão é errar para com Deus. Então, se eu estou fazendo bem, eu estou fazendo bem para o Senhor Deus. Então, isso é algo realmente certeiro. 그래서 Agora, nós não devemos esquecer essa verdade. 그리고 요한일서 3장 Vamos ler 1 João, capítulo 3, versículo 14. Capítulo 3, versículo 14 e 15, nós iremos ler. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. 너희가 아는 바라. Então, já que nós amamos os irmãos, nós fomos transportados da morte para a vida. 함으로 사망의 생명에 옮겼는데 Então, não é que nós realmente amamos e então passamos da vida. Nós compreendemos a graça do Senhor Deus, é por isso que fomos transportados para a vida. E qual é a evidência disso? O resultado é nós amarmos os irmãos. Então, nós falamos, recebi a salvação, tem a vida eterna. Agora, tudo isso precisa se manifestar como evidência. Isso precisa se manifestar, precisa ser provado se eu estou na fé verdadeiramente. Então, através da Bíblia, um a um. Agora eu preciso ir evidenciando, preciso ir confirmando. Será que eu verdadeiramente amo o irmão? Quanto que eu amo o irmão? Será que eu realmente amo ao Senhor? Ou se eu amo ao Senhor, eu obedeço a palavra do Senhor Deus? Será que eu vivo conforme a palavra do Senhor? Eu amo mais do que qualquer coisa neste mundo. Então, tudo isso precisa ser verificado. Eu não posso passar por cima. Eu preciso ir confirmando, marcando cada ponto. Então, qual é a evidência de você ter passado da morte para a vida? É você amando o irmão. Já que você ama o irmão, você passa da morte para a vida. Então, quer dizer que essa é a evidência que o Senhor nos manifestou. Então, se nós amamos ao irmão, então, nossa, agora eu que recebi a salvação, posso saber que realmente tenho a salvação dentro de mim. Então, quem não ama, realmente permanece na morte. Então, o Senhor é a vida. Então, eu crer no Senhor quer dizer que eu creio no amor do Senhor. O amor é o mecanismo da minha salvação, é o mecanismo da minha vida de fé, é a origem da salvação. Então, agora é dizer, não tem amor. Então, realmente está errado. Realmente, onde existe a vida, existe o amor. Onde existe o amor, existe a vida. Então, as pessoas dizem, eu recebi a salvação e grita, reclama por aí, mas se ele realmente odeia o irmão, é o mesmo que ser um homicida. Então, não pode mentir. Então, nós não somos cristãos somente por palavras. Nós não podemos nos tornar hipócritas. Então, compreendendo verdadeiramente a graça do Senhor Deus, se nós sabemos verdadeiramente quão importante, quão preciosa essa graça do Senhor é, realmente nós, como filhos do Senhor Deus, precisamos colocar em prática toda essa palavra que nós temos aprendido. Então, nós precisamos verificar a nós mesmos. É por isso que agora a evidência de que nós temos recebido a salvação quer dizer que nós fomos passados da morte para a vida. Esta é a evidência. Então, onde existe vida, existe o amor. Então, onde existe o amor, existe vida. Então, o amor e a vida estão juntos. Realmente não existe amor, não existe vida também.
요한일서 3장 Então, 1 João, capítulo 3, versículo 16 ao 17, eu irei ler, versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver os bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? 할까 보냐. Então, se olharmos aqui. Então, agora o Senhor, Ele entregou a sua vida por nós. Então, nós cremos nisto. Então, em 1 João, capítulo 4, versículo 16, realmente nós conhecemos o amor do Senhor. Nós cremos nesse amor do Senhor, não é? Então, nós conhecemos o amor do Senhor. E é por isso que agora nós precisamos dar a nossa vida pelos irmãos. 사람이 친구로 해야지. Então, uma pessoa, realmente, ela dar a sua vida pelo seu irmão, realmente não existe nada mais precioso do que isso. 주님이 나를 Então, o Senhor, Ele considerou um pecador como eu, como seu amigo. Ele deu a sua vida por mim. 나도 또 Então, agora eu também preciso dar a minha vida pelo irmão próximo. Então, isso é algo lógico. Isso não é algo especial. Isso é algo muito, realmente, necessário, lógico de isso acontecer, natural. Realmente, você pode amar o irmão até dar a sua vida por ele. 누가 이 Então, a pessoa tendo os bens deste mundo, quer dizer que são os bens materiais. Realmente, vamos pensar, você possui tais bens, você vê o irmão passando na dificuldade, mas você não tem o coração de querer ajudá-lo. 목숨을 버려줄 수 있는 사람은 Então, mais uma pessoa que consegue dar a sua vida por alguém, não importa os bens. 우리의 Os bens não importam. Então, realmente, se alguém não é fiel no pouco diante do Senhor, realmente, até quando ele cresce, ele não consegue ser fiel diante do Senhor. Realmente, quem é realmente injusto 물질을 가지고 no pouco, ele é injusto no grande também. Realmente, se você for realmente seco, duro em relação às coisas pequenas e como bens, realmente, você realmente não consegue amar ao Senhor verdadeiramente. Então, vamos pensar, realmente, falar, eu tenho dinheiro porque eu trabalhei. Não, não, nada é seu. Então, agora nós já não somos nossos, nós somos comprados com bom preço. A minha carne, a minha vida, todas as coisas que eu tenho agora são do Senhor. Então o Senhor, Ele deixou para conosco. Agora nós precisamos utilizar para o Senhor. Então agora, se for a vontade do Senhor Deus, nós vivemos para o Senhor e morremos para o Senhor, se for a vontade dEle. Então agora você tem os bens. Então você está vendo agora a dificuldade do irmão. Então agora você tem que ter o coração de querer ajudar o irmão nesse estado. 뭐가 막아요? Mas o que para esse coração de querer ajudar? É realmente os desejos da carne. Realmente é a origem da carne dentro de nós que é impedir. Que eu quero fazer um trabalho dentro da igreja, por exemplo, mas a minha carne pensa, outra pessoa vai fazer se eu não fizer. Então, o Senhor Deus, Ele sabe muito bem o coração dessas pessoas, porque o Senhor, Ele vê o coração de todas as pessoas. Por conta desse coração duro, desse coração de não querer ceder, de receber, eles gostam. 하지. Então quer dizer que agora a casca dessa carne ainda não foi realmente despida por completo. 막으면은 어찌 하나님의 사랑이 그 Então realmente ele está dizendo, realmente como pode dizer que o amor do Senhor Deus está nele? 이장에도 É por isso em Tiago capítulo 2 também. 형제가 Realmente o irmão, ele não ter o que comer, ele não tem nada. Então, mas se você não der nada a ele, 배부르게 하라. realmente está errado. Você precisa fazer o quê? Dar algo para vestir. Você precisa deixar ele farto. 그렇지 않으면 무슨 Então, mas se você não pensa nisso, você não pensa em nada, realmente de quão benéfico isso é. 이게 Então, se você tem a capacidade de ajudar, então você não pode poupar em ajudar o próximo necessitado. Não, os bens, realmente você pode ganhar, realmente se esforçando, mas algo mais difícil do que você ganhar é você gastar 하느냐 그 가치. os bens.
Então, se uma pessoa gasta muito bem os bens, realmente o Senhor Deus irá permitir para que ele possa usar bem os bens diante do Senhor Deus. Realmente, o Senhor ele toma todas as coisas que estiver dentro dele, se ele não utiliza pelos irmãos, ele guarda para si mesmo. Então, o Senhor ele vai deixar a pessoa realmente perdida no mundo se ela utiliza o que ela quer, faz o que ela quer. Mas uma pessoa que recebeu a salvação, o Senhor ele intervém. Por quê? O Senhor intervém porque é a sua família. O Senhor intervém porque é filho dele. Então, o Senhor ele sabe todo o coração. Então, realmente dar a sua vida pelo próximo, realmente não é a qualquer momento. Realmente nós sempre precisamos dar esse coração. Realmente essa é a vontade que nós temos diante do Senhor Deus. Então, porque o Senhor ele não poupou seu corpo por nós. Então realmente até o pequeno bem que eu tenho, agora eu não consegui sacrificar diante dos próximos, guardar para mim mesmo. Eu só quero utilizar por mim, pela minha família, eu utilizo em grandeza, mas para o próximo eu sou duro, eu sou realmente não consigo abrir a minha mão. Então se você impede o coração de querer ajudar, como é que pode dizer que o amor de Deus está nele? Então, se uma pessoa ela for dura dessa maneira, realmente se apaga esse amor diante do Senhor Deus. Então, não tem como fazer outro trabalho. Então, realmente, onde não existe amor, existe a morte. Então, se nós recebemos verdadeiramente o amor do Senhor Deus, eu preciso confirmar, eu preciso verificar, eu preciso me arrepender rapidamente. Então, um coração de não conseguir obedecer, um coração duro, um coração de não realizar mesmo podendo. Então, verdadeiramente, realmente eu consigo me sacrificar? Se olharmos em Mateus capítulo 6, versículo 10 e 11, o Senhor Jesus ensinou a oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Dai-nos o pão de cada dia. Então, quando eu li essa palavra, eu pensava, o pão de cada dia? Deve ser algo espiritual. Então, porque a comida em casa eu tenho pro mês, então tenho de ressobrando. Então, não é uma oração adequada. Então, essa palavra deve ser alimentação espiritual, não deve ser carnal. Então, claro que realmente a alimentação espiritual como maná, todos os dias nós precisamos comer. Mas nem sempre nós podemos dizer que é alimentação espiritual somente. Então, no meio, eu consegui compreender essa palavra uma vez. Então, eu consegui compreender como se você compreende a salvação, o evangelho. Então, tem o dia, realmente tem alimentação para a semana toda, para o mês todo, mas mesmo assim você precisa orar para a alimentação. Por quê? Porque nós precisamos saber que sem a ajuda de Deus não podemos viver. Todos os dias nós estamos respirando, nós estamos comendo, bebendo, nós precisamos saber que Deus o faz. Então isso é necessário de forma adequada que o Senhor Deus ele possa nos permitir. Nós precisamos orar para isso. Se olharmos em Provérbios, realmente já que eu pedi duas coisas diante do Senhor Deus, antes de eu morrer que o Senhor Deus faça por mim. Senhor Deus, por favor, aparta de mim as mentiras. E nem me deixe rico, nem me empobreça. Me dê somente o alimento necessário, o pão de cada dia. Nós precisamos orar dessa maneira. Então, não é eu me esforçar, não é eu me preparar, mas todos os dias eu estar respirando, eu estar vivendo, eu estar aqui presente. Tudo é o que eu preciso orar diante do Senhor Deus. E paralelamente, nós precisamos orar. Senhor Deus, Pai nosso que estais nos céus, então, dai-nos o pão de cada dia. Então, realmente é para nós. É plural. Singular, uma pessoa ela está farta, comendo bem, mas nós somos um grupo. Então, não faz sentido a pessoa falar, dai-nos, se somente ela está farta e os outros não. Não é mesmo? Se olharmos em 2 Coríntios, capítulo 8, realmente, com o que nós temos, nós precisamos cobrir, nós precisamos fornecer o que falta para o próximo. Então, nós colhemos o maná todos os dias. Uma pessoa, ela colhe muito maná.
Outra pessoa parece que foi tarde pela manhã e colheu pouco. 근데 집에 가 보면은 Indo para casa tem uma pessoa que tem muito, mas não sobra. E até a pessoa que pegou pouco, ela não tem falta. Então não é estranho? Então uma pessoa ela colhe pouco, mas chegando em casa, ela vê, nossa, é a maná para o dia todo. 많이 거둔 E outra pessoa que colheu muito, mas chegando em casa é o mesmo que os outros. Então, olhando para essa palavra, o Senhor Deus ele disse que daria de forma igualitária. 같으니 Então vamos pensar que nós somos irmãos em carne. Um irmão está comendo muito bem, o outro está comendo bem pouquinho e está passando fome. Será que o irmão pode não dar interesse ao irmão que está passando fome, que está mais fraco? Então realmente precisa compartilhar. Então precisa ajudar na dificuldade. Isso é ser irmão. E é por isso que a alimentação para todos os nossos dias, então, para nós, quer dizer que o Senhor Deus, o nosso Pai, então nós somos irmãos e irmãs que podemos chamar o mesmo Deus de Pai. 하나님이신 Então nós precisamos compartilhar diante do Senhor Deus. Então é isso que o Senhor Deus ele deseja. 그래서 É por isso que em Gálatas, capítulo 6, 너희가 기회 있는 대로 então nós, quando tivermos a oportunidade, nós precisamos fazer o bem. 우리가 이번에 그 외국에 여러 나라 지금 우리가 Então nós estamos indo para diversos países, em 78 países diferentes, 830 835 igrejas pelo mundo. 사실 Então se nós contarmos de forma específica, nós podemos saber que tem mais. Porque tem lugares que nós não contamos. 그 중에 뭐 Então tem países que os irmãos eles vivem bem. Tem países onde tem muitas pessoas pobres. Por conta do Covid-19 também. 정말 먹는 것도 Tem irmãos que passam dificuldade. Tem irmãos que passam fome. 1차 돕기 할 때에 전국에서 자진해서 부당 이제 배당 안 했잖아요. 자진해서 21억이라는 이상의 돈이 Então nossos irmãos e irmãs, para ajudarem os irmãos que estão na dificuldade no momento, nós conseguimos juntar realmente milhões de reais 오래 가니까요. 뭐 para ofertarmos para cada país. 도움이 되겠어요. Então, e nós vimos que realmente ainda estava faltando. Então vamos fazer mais uma vez para ajudar os irmãos. Então nós queremos que essa oferta que nós fizemos agora seja a última vez, para que o coronavírus acabe rápido. Então, mas realmente é algo que nós sempre precisamos pensar. Então nós aqui no país, quando temos dificuldade, nós recebemos ajuda. Mas nós aqui que não estamos passando dificuldade agora na Coreia, nós precisamos ajudar as pessoas lá fora. 우리는 Então, mesmo porque nós, mesmo que estejamos longe, nós precisamos buscar, 관심 있는 게 아니라 nós precisamos procurar saber como que os irmãos estão passando dificuldade. Até nas coisas pequenas, se eu conseguir ajudar, eu preciso ajudar. 다른 사람보다도 더욱 Então, realmente, eu preciso ajudar mais em fé para os irmãos. 세계적으로 굶주린 Então, 사람 existem muitas pessoas que estão passando dificuldade, passando fome pelo mundo. Nós não podemos ajudar todos, mas nós ajudamos o quê? E prioritariamente para os irmãos da nossa igreja. 형제를 사랑하기 때문에 Então, nós fazemos isso porque nós amamos os irmãos, somente porque amamos. 특별히 뭐 Então, não é porque, eu gosto de ajudar, eu faço caridade. Não, não é isso. É porque nós amamos os irmãos. Nós amamos ao Senhor. Nós amamos os irmãos. 목숨 Então, você 인다는 dar a sua vida realmente é algo adequado. Que se olharmos em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo já havia dito, realmente nós desejamos o próximo. Não somente no Evangelho, mas com as nossas vidas, nós entregamos para pregarmos o Evangelho. 사랑하는 자들입니다. 말씀 Então, se olharmos realmente na posição de uma pessoa que está pregando o Evangelho, não é somente para pregar o Evangelho, não é somente o Evangelho. Nós precisamos nos alegrar em dar nossas vidas, porque nós amamos. Então, quanto que nós amamos? 우리는 이 말씀을 Então, nós precisamos colocar essa palavra em prática. 12 제자 중에 Entre os 12 discípulos, 큰 주님의 사랑을 받은 o apóstolo João foi o que mais recebeu o amor do Senhor Jesus. É por isso que ele disse que ele era
ele se apresentava como o discípulo que recebeu o amor, o discípulo do amor diante do Senhor. 그래서 요한 1서에 É por isso que se olharmos no 1 João também, nós podemos falar continuamente como ele fala sobre o amor, na primeira epístola de João. 가장 오래 E também ele foi 살았죠. um dos 12 discípulos que mais teve longevidade. Então realmente precisam amar-vos uns aos outros. Então ele está continuamente pregando isso. Está continuamente falando essa palavra. E também se olharmos 1 João, capítulo 3, versículo 18 e 19. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele 진리에 속한 asseguraremos nossos corações. 굳세게 하려다. Então, quanto que amamos? Não é somente por palavras, não é pela língua. Quem é que não consegue pelas palavras? Então, realmente é um festival de palavras. É muito incrível. Ele fala, vamos nos amar, vamos fazer isso, vamos fazer assado. Mas ele não faz nada. 안 하면서 Então, somente pela língua, pelas palavras, ele falar que ama, isso é mentira. É necessário das obras, é necessário da verdade. Quem pratica demonstra a verdade. Então, somente por palavras, realmente não é um amor verdadeiro, é um amor falso. Então, cada palavra dessas, um a um. Dentro da nossa vivência, nós precisamos correlacionar e nós precisamos verificar dentro de nós. Então, nós precisamos realmente, quando alguém está fazendo os exames periódicos, ele vai verificar se ele está bem ou não está na saúde dele. Então, ele verifica, um a um, vai vendo como está a saúde dele. O que está ok, o que falta, o que está realmente ruim. 못하는지 확인하고 Eu preciso buscar. Então não é simplesmente eu largar isso. Existe a média, existe o padrão que o cristão ele precisa estar. A normalidade. Eu não estou dizendo para se tornarem especiais. Você dar a vida para os irmãos é algo normal. Então o galo ele cantar 달기니까 달기만 é o mesmo que estar sendo normal. O cachorro ele está latindo é o normal. 헷갈리죠. Então da mesma maneira os cristãos eles precisam se amar. Então, cada momento é necessário, precisam dar a vida um pelo outro também. Então, dessa maneira, nós precisamos saber que nós estamos em verdade. Então, quer dizer que esta é a evidência de que nós estamos na verdade. O contrário da verdade é a mentira. 우리가 Então, nós precisamos saber que nós realmente estamos verdadeiramente diante do Senhor Deus. 우리 마음을 주 앞에 Realmente o nosso coração precisa estar forte diante do Senhor. É por isso que no versículo 20 também, 우리 realmente o nosso coração, realmente mesmo que tenha algo que nos condene, maior é Deus que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. 담대함을 얻고 E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, não ter o que condenar, 말씀에 quer dizer 100%. Mesmo que eu não esteja preparado, quer dizer que eu estou me esforçando para tal. Eu estou aplicando dentro da minha vivência. Então, é isso que precisa ser dentro de mim. 그게 Então, isso é a verdade, isso é a evidência de que eu estou diante do Senhor. 우리 마음을 주 앞에 굳세게 하고 Então, realmente, isso não existe nada para condenar dentro de nós. Quer dizer que nós conseguimos a ousadia diante do Senhor Deus. 그리고 우리가 E o que nós oramos, o Senhor Ele está ouvindo. 우리가 그의 계명들 지키고 그 앞에 Então quer dizer que isso é você estar guardando o mandamento do Senhor, você está agradando ao Senhor. Quer dizer que isso que o Senhor ele estará ouvindo dentro de nós. Então a pessoa ele não obedece diante do Senhor Deus, ele fica falando, Senhor, isso ou aquilo, fica pedindo, mas realmente é muito feio, não é? Porque mesmo que você dê, realmente não vai dar com o coração alegre, se ele sempre murmura e reclama. Então nosso coração realmente não pode ter nada que seja repreensível, condenável.
Então, se nós temos o coração de odiar o irmão, realmente nós precisamos nos arrepender, porque quando nós éramos inimigos, o Senhor, Ele nos amou. O Senhor, Ele deu a vida por nós. Então, isso é o amor. Então, nós temos um pouquinho difícil, nós já queremos brigar, já estamos reclamando um contra o outro. E quando está bravo, eles realmente trocam socos um contra o outro. Já viram isso? Então, será que esse é o coração de uma pessoa que compreendeu o amor diante do Senhor Deus? Então, não pode ser assim, entenderam? Então, o Senhor, Ele irá realmente se decepcionar bastante. E vamos ver 1 João, capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9 ao 11, eu irei ler. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegam os olhos. Então agora ele está no meio da luz e dizer que ama, odeia o irmão, quer dizer que ele está nas trevas, não está na luz. Então o Senhor é a luz. Então é por isso que é necessário você agir em luz. Não uma pessoa que fala que está em comunhão com o Senhor, mas ele odeia, quer dizer que é mentira. Então você dizer que está na luz e você odeia o irmão, quer dizer que isso é mentira. Então, a evidência que você está na luz, quer dizer que você está em comunhão com o Senhor. Você está em comunhão dentro da luz. Então, quando nós estamos na luz, nós podemos ter o amor junto com o Senhor. Nós podemos ter a comunhão com os irmãos. Então, aqueles que amam estão no meio da luz. Então, tem a comunhão junto com o Senhor. Então, quer dizer que esta é a evidência de estar em comunhão com o Senhor. O que vocês pensam sobre isso? Então nós precisamos receber essas palavras de forma séria. Então 1 João, capítulo 4, versículo 11. Capítulo 4, versículo 12. 1 João, capítulo 4, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Então, ninguém jamais viu a Deus. Na verdade, nem Moisés viu ao Senhor. Então, assim, ele pediu para que realmente o Senhor se manifestasse, mas o Senhor somente mostrou a parte de trás dele. Então, ninguém viu ao Senhor. Então, se nós amamos o Senhor Ele habita em nós. Então, realmente, se nós não conseguimos ver ao Senhor, onde o Senhor Ele está? Ele está no meio daqueles que amam. Então, o Senhor Ele está no meio de todos nós. De forma perfeita. Então, já que quando nós amamos, o Senhor Ele está dentro da nossa vida. Assim como os irmãos e irmãs em amor, eles estão cada momento mais se aperfeiçoando em nós. Então, um homem e uma mulher, eles se amaram e se casaram. E quando se casam e vão vivendo, tem pontos positivos, tem pontos negativos, tem problemas. Mas já que amam, cada um tenta entender o outro. Eles têm a paciência um pelo outro. Amam um ao outro. Se esforçam um pelo outro. O que isso significa? Quer dizer que o amor, cada momento mais, vai aperfeiçoando. Então, antes é um amor realmente emocional, sentimental, mas agora é um amor realmente incondicional, um amor maduro, um amor
perfeito. Então, mas se as pessoas serem individualistas até o final, como podem dizer que isso é amor? Realmente não é amor. Então, o amor tem paciência. O amor, ele realmente espera. Um amor sofre. 사랑은 서로를 Realmente em todas as coisas ele aguenta. 견디느니라. Então, um amor que vai se aperfeiçoando. Ó. Quer dizer que ele tem o mesmo destino. Eles vivem pelo mesmo propósito. Então, quer dizer que quando nós amamos, o Senhor ele está no meio de nós. Quando nós olhamos aqueles que odeiam um ao outro, como é que o Senhor ele está nesse meio? Não tem como estar no meio. Não tem como. Então, nós, quando verdadeiramente amamos, o Senhor ele está no meio de nós. 그리고 그 주님의 사랑 E o Senhor ele vai se aperfeiçoando em nós. 하나님의 Então, o amor é a personalidade de Deus. 그 하나님의 Quer dizer que cada momento nós vamos nos parecendo com essa personalidade do Senhor. Então, aonde? No meio do amor. Então, isso é algo muito, muito importante. 우리는 하나님은 우리 Então, o Senhor Deus ele não espera que nós façamos algo incrível, grandioso. Então, primeiro o Senhor ele deseja que o amor seja cumprido em nós. Então, mas se nós não tivermos isso e partimos para cima e dizer, vou fazer isso ou aquilo, isso é realmente arrogância. Quer dizer que o amor do Senhor precisa se formar em nós, para que assim o Senhor Deus ele possa realizar um trabalho a partir daquela pessoa. Porque se não for dessa maneira, 않은 사람은요. então essa pessoa ele não está preparada diante do Senhor Deus, mas ele ir enfrentar achando que ele consegue. Então isso é uma pessoa realmente muito perdida. É uma pessoa que está presa muito em si mesma. Presa na própria satisfação. E depois, 그다음에 이제 vamos procurar mais uma palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Efésios. 에베소서 Efésios capítulo 4. Capítulo 4, versículo 32. 에베소서 Efésios capítulo 4. Versículo 32. Antes, sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. 너희를 용서하심과 같이 하라. Então, se olharmos aqui, 바울 사도가 o apóstolo Paulo ele disse para serem misericordiosos um para com os outros. Então, o Senhor ele teve misericórdia para conosco. 인자한 거는요. Então, a mãe, como ela é tão misericordiosa para com os filhos, não é? Então, a criança faz cocô, faz xixi, faz bagunça. Então, mas a mãe ajuda em todas as coisas. Então, o amor ele se manifesta em misericórdia. Então, realmente, em benignidade. Por que nós somos misericordiosos um para com os outros? Então, porque nos faltam muitas coisas. 후에도요. Então, nós, como crianças pequenas, ainda faltam muitas coisas, mas o Senhor ele tem misericórdia de nós. Então, os irmãos e irmãs precisam cuidar um da fraqueza do outro. Precisam ser misericordiosos um para com o outro. Precisam... Porque se não tiver a misericórdia um para com o outro, realmente quem é que vai ser misericordioso para conosco? Ninguém. Realmente, será que uma pessoa que não crê, um incrédulo, vai ser misericordioso para conosco? 주님의 인자 Então, realmente, nós precisamos ter a misericórdia entre nós mesmos. 우리가 신앙이 Então, para que a nossa vida de fé possa crescer. Então, 불쌍히 nós precisamos 서로 용서하고 ser misericordiosos um para com o outro. 너희를 용서하심과 같이 하라. 인자 É porque quando nós somos misericordiosos, nós podemos perdoar um ao outro. Então, o coração da mãe é largo, não é? Então, mesmo que a criança vá, desobedece, faz bagunça, a mãe sempre abraça todas as coisas. 아빠는 예, O pai, realmente, às vezes, pode até brigar com a criança, bater na criança, mas a mãe, ela passa o remédio, ela cuida, ela ama. 불쌍히 Então, é perdoando uns aos outros. 하나님이 그
Então, da mesma maneira como o Senhor, Ele nos perdoa. 서로 용서 Então, existe a misericórdia, existe o perdão que o Senhor Ele faz por nós. 하나님이 그리스도 Então, o Senhor Ele nos perdoa em Cristo. Então, quão grande foi o perdão que nós recebemos diante do Senhor? Então, em Mateus capítulo 6, o Senhor Ele disse para nós orarmos de tal maneira. 하나님이여 Então, Pai nosso, realmente Pai nosso que está nos céus, e vai orando e Ele disse, realmente perdoai as ofensas, perdoai nossas ofensas como nós temos perdoado a ofensa daqueles que têm nos afligido. Da mesma maneira, 있다는 것은 realmente, quando nós temos o pecado, realmente o pecado, ele traz o que? O salário é a morte, a segunda morte, que é o inferno. Mas o Senhor Jesus, ele pagou tudo isso. Mas se nós pecamos depois dessa salvação, ainda existe o castigo, existe o erro que realmente vai ser cobrado diante do Senhor. Então, nessas horas, nós precisamos orar, nós precisamos pedir o perdão diante do Senhor, para que o Senhor possa perdoar. 근데 어떻게 우리가 Então, como o Senhor ele tem perdoado os nossos pecados, nós precisamos ter o coração de perdoar o coração daqueles que têm cometido pecado para conosco, para que o Senhor possa nos perdoar. Porque quando eu perdoo o pecado do próximo, o Senhor ele pode perdoar os nossos pecados. Então, se eu não perdoar as fraquezas, as imperfeições do próximo, o Senhor ele não irá perdoar as minhas. 말씀하셨잖아요, 선생님. Entenderam? Então, realmente, quanto que nós erramos diante do Senhor Deus? Nós temos mais erros do que realmente 더 많을 수 있어요. coisas certas, corretas. 그 용서를 계속 받아야 될 사람인데 Então, se nós 내게 죄 지면 realmente recebemos o perdão, e mas o outro ele comete o pecado e eu não consegui perdoar, então isso está totalmente errado, não é mesmo? 어떡할 거예요? O que iremos fazer? Então Pedro perguntou ao Senhor Jesus, disse, Senhor, se um irmão ele cometer o pecado para comigo, realmente quantas vezes eu preciso perdoar? Então o Senhor Jesus disse, realmente precisa ser 70 vezes 7. Quer dizer o quê? 490 vezes? 예? 490번 É para perdoar somente esse tanto? 사람 아닙니까? Não, o Senhor ele está dizendo para perdoar de forma infinita. Quer dizer que continuamente precisa perdoar. 그런데 몇 번 Então, mas o outro, se comete um erro para comigo, eu perdoo 1, 2, 3, 4, não quero mais perdoar. Eu digo, já não consigo mais perdoar. Eu já me cansei dessa pessoa. Então, o Senhor ele não vai perdoar os nossos pecados, jamais. 질 거라고 할 거예요. 안 하실 거예요. 절대로 Então, eu não consigo perdoar o pecado do outro. 여러분들 예, 우리의 마음에 Então, dentro dos nossos corações, nós temos algo de murmurar contra o irmão, não conseguir perdoar, mesmo que eu tenha esse tipo de coração. 있으면은 제가 알기로는 그분 Então, realmente, o coração que essa pessoa o erro que ela cometeu para comigo 하나님의 é ruim, mas é pior diante do Senhor Deus eu ter o coração de não conseguir perdoar. 하나님이요? Então, eu sou o juiz para condenar essa pessoa? Não sou. Então, você perdoar as fraquezas do próximo realmente é para a minha própria glória. Então, eu não consegui perdoar, é uma pessoa realmente perdida, é uma pessoa que está na infelicidade. Uma pessoa que fica se angustiando nisso. Então, tem aqueles desenhos que uma pessoa vai para buscar a vingança. Então, alguém matou a sua família. Então ele vai até atrás do inimigo para tentar matá-lo, para vingar-se. Então ele fala, eu vou morrer somente quando eu me vingar. Eu não vou morrer enquanto eu não me vingar. Como assim? Então, essa pessoa vai morrer primeiro que aquele inimigo que tem cometido a malignidade para com ele. 창자가 썩어버려요. Então, se você tem um coração de não conseguir perdoar, realmente como deve ser uma pessoa coitada dentro dela? 용서 못하는 것이 더 큰 죄라는 거예요. Então não tentem saber um para com o outro. Não podem ser assim com os irmãos. 골로새서 Então vamos procurar Colossenses capítulo 3, 골로새 3장 versículo 13. 누가 네게 Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro.
Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, se alguém tem uma queixa, quer dizer que aconteceu um problema aqui, não é mesmo? Então, uma pessoa pode ter me xingado, a pessoa pode ter me trazido um grande prejuízo, pode ter manifestado o seu próprio desejo, as suas emoções. Ele fala, nossa, vamos ver depois no final. Vai fazer o quê? Vai matar o outro? Então, esse coração, a mente de odiar, você está praticando homicídio. Então, caso tenha algo para com o outro, realmente precisa perdoar um ao outro. Quer dizer que, como irmãos, precisam aceitar um ao outro. É isso estar em comunhão. Então, o Senhor, Ele nos aceita, não é mesmo? Tá, aquela pessoa me perdoando ou não, não importa. É só eu perdoar. Então, esse é o problema daquela pessoa. Eu não posso pensar como inimigo. Então, qual seja a dificuldade? Realmente tem pessoas que dentro da igreja não querem nem cumprimentar um ao outro. Como assim? Fala, eu nem quero ver a cara daquele fulano. Então como pode ser uma pessoa assim tão, realmente, com o coração tão fechado, tão pequeno? Falar, eu não quero ver o fulano de tal. Quando querem cumprimentar, ele vai e recua. Então realmente, coitado mesmo. Então ore diante do Senhor Deus para ver se isso está certo. Então essa pessoa não quer me cumprimentar, eu vou atrás dessa pessoa e cumprimento. Então essa pessoa vai se arrepender. Então quando eu olho para os japoneses, eu não sei o que eles guardam dentro do coração deles, mas realmente eles, quando batem o ombro aqui na Coreia, quando esbarram, eles já olham assim, com a cara feia. Parecendo como se fosse bater um no outro já. Eles vão e fazem careta pra você e depois vão embora. Mas os japoneses, não sei se estão todos, mas quando batem o ombro, eles falam sinimasen, sinimasen. Eles já pedem desculpa na hora. Mesmo eu tendo esbarrado na pessoa. Então, desde criança eles são treinados, eles aprendem a ser assim. Que não é para causar problemas, não é para atrapalhar os outros. Então nós cristãos precisamos ter isso como costume nosso. Realmente nós precisamos cuidar um do outro. Realmente não é, já que um fez o mal para mim, eu vou fazer o pior para ele. Não, não é isso. Eu preciso perdoar. Então como Cristo ele nos perdoou, nós precisamos perdoar. Então nós temos esse mesmo coração, essa mesma palavra. Então como o Senhor Jesus, ele já nos perdoou, da mesma maneira nós também precisamos perdoar. E assim, todas as coisas nós precisamos aumentar, somar o amor. Porque se não tiver o amor em todas essas coisas, porque onde não existe amor, existe o ódio, onde existe o ódio, existe a morte. Então eles ficarem sensíveis, bravos, falando, se ele falar mais alguma coisa, eu vou gritar, eu vou brigar. Eles somente estão pensando, como é que eu vou brigar com essa pessoa? O que essa pessoa... Então, realmente, como é coitado, essa pessoa não consegue nem dormir. Então fica pensando a noite toda de como é que vai se vingar. Então, não pode ser assim. Então, assim como o Senhor, Ele realmente me perdoou, eu preciso perdoar. Então, quer dizer que isso é colocar em prática o amor do Senhor. Quer dizer que esse é o amor diante do Senhor. Dessa maneira, o coração de não conseguir perdoar realmente não pode ser assim. Então, vamos procurar mais uma palavra. Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Versículo 1 e 2. Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, o Senhor, Ele realmente nos permitiu o amor. Nós somos filhos do Senhor. Como filhos que nós recebemos o amor do Senhor, nós precisamos ser aqueles que serão imitadores do Senhor. Aquele disse para ser imitadores de Cristo. No Novo Testamento somente aparece aqui.
O que é para nós sermos imitadores? 받으란 말이에요. Então, quando nós recebemos a salvação, nós cada momento vamos nos parecendo com o Senhor, nós vamos nos aperfeiçoando como Cristo nos céus. 하나님의 사랑. Cada momento mais como Deus, nós vamos nos aperfeiçoando. 너희 하나님 본받는 자가 되고 Então, assim como Cristo nos amou, nós precisamos agir em amor. 가운데 해봐라. Então, como Cristo nos amou, Ele nos amou. 하신 것 같이 Então, aparece a resposta aqui. 답이 나와요. Quanto o Senhor Ele nos ama. 얼마나 사랑하시 Então, quanto nós somos fracos, o Senhor Ele nos ama até o fim. 하시잖아요. Então, nós também precisamos agir em amor. Então, o Senhor Ele entregou a si mesmo por nós. Por quê? Por conta de nós. O Senhor que é santo, que é incrível, glorioso. O Senhor que é o Criador. 이신 그분이 Ele abandonou a si mesmo. Ele largou a sua vida. 버리셨어요. E Ele se tornou um sacrifício de cheiro suave a Deus. Como um cordeiro pequeno. 양처럼 Ele se tornou sacrifício para nós. Por conta de nós. Para nós. 우리를 위해서 Ele se entregou diante do Senhor para nós. 자기 자 Ele se entregou como oferta. Então nós precisamos receber isso como exemplo diante do Senhor. Então o Senhor Ele amou somente por palavras? Não. Realmente como com grande amor Ele permitiu essa misericórdia, sacrifício por nós. 자기 Então o Senhor Ele ter morrido por nós. Realmente quer dizer que Ele se tornou um sacrifício de cheiro suave para nós. Então nós sacrificamos um pelo outro, nós rebaixamos a nós mesmos. Logo, assim nós podemos tornar um sacrifício de cheiro suave diante do Senhor Deus. Nós podemos dar realmente alegria ao Senhor. Então agora não é somente por palavras, mas agora em toda obra, em toda verdade, a nossa vida de fé precisa ser manifesta. Então, se possível, eu estou tentando pregar de forma curta. Então, os irmãos que estão ouvindo de forma online, porque eles precisam estar sentados, ouvindo a palavra continuamente. Então, por conta do coronavírus, eu tenho algumas preocupações que uma irmã disse uma vez para mim. Falou, pastor, o coronavírus é uma graça. Eu falei, como? Como é uma graça? Então, ela disse, uma pessoa que não conseguia receber a salvação por conta do coronavírus recebeu a salvação. Era uma senhora de idade, de 90 anos, mas ela recebeu a salvação ao pregar o evangelho fortemente para ela. Então, realmente, no retiro de verão também pregou o evangelho para ela, ela ouviu o evangelho. Então, isso é muito bom. 자, 그건 좋은데 Então, mas se continuar isso continuamente, os irmãos eles começam a falar, é bom ouvir em casa, é tão bom, não precisa ir para a igreja. Então ouve sentado, depois deita, depois dorme, acorda, levanta. Então se isso continuar por um longo período de tempo é um grande problema. Então não precisa ir para a igreja, não é? 수양관까지 가 Daqui a pouco eles vão falar, eu não posso ouvir ali de forma online, para que eu preciso ir para o retiro de verão? Então eu tenho grandes preocupações porque pode surgir pessoas assim. Porque se você fica preguiçoso, você começa a dar desculpas. 우리가 환경에 같이 멀리라든지 Então as pessoas não conseguiram ouvir porque estão longe, mas em Hebreus capítulo 10 ele diz para realmente nós sempre estarmos juntos em comunhão. Então nós não podemos ser iguais às outras pessoas perdidas. Quanto mais está próximo aquele dia, nós precisamos mais nos esforçar em nos reunir. Então nós precisamos nos reunir. Assim, orar juntos, pregar o evangelho juntos, ouvir a palavra juntos. Então dessa maneira como nós vamos agir diante do Senhor Deus. Porque assim o Senhor Deus ele trabalha. 이 성경은 Então o evangelho não é teoria, não é conceito. Realmente nós precisamos nos unir rapidamente. 모이고 싶어도 Então nós temos realmente diversas restrições por conta do Covid-19. Então precisa acabar rapidamente para que nós possamos nos reunir no retiro de verão, no local de retiro, para pregarmos o evangelho junto do Senhor. 큰 역사를 이루셔요.
Então nós não podemos falar, ah, está muito bom ouvir em casa a palavra. Não, não pode ser assim. Não podem ter esse coração, entenderam? Precisam se reunir. Não importa como. Então nós estamos fazendo online porque realmente nós recebemos diversas restrições. É por isso que nós não podemos nos reunir. Mas não pode ter realmente um costume assim dentro de nós. Nós precisamos nos esforçar em nos reunir para estarmos em comunhão, porque assim o Senhor irá nos permitir uma maior graça. Então agora nós estamos nessa vivência de retribuirmos a graça de Deus. Eu queria acabar com esse tema logo, mas eu vou pregar de novo na semana que vem. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso, antes nós estávamos longe do Senhor Deus. Nós éramos inimigos do Senhor Deus por conta de nossas malignidades, mas o Senhor teve misericórdia de nós. E nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido essa salvação para nós. Através dessa grande graça, como é que nós podemos retribuir realmente nosso corpo? Tudo realmente é do Senhor. Toda a palavra do Senhor. Que o Senhor possa nos sustentar através do seu Espírito, para que nós possamos amar somente ao Senhor o restante dos tempos. Que nós possamos somente viver para a glória diante do Senhor. Toda a nossa vivência, todo o nosso coração, que o Senhor possa cuidar. Em toda a nossa vida, nós possamos viver somente para dar glórias ao Senhor Deus Pai. Que nenhuma pessoa no meio de nós se perca. Que nenhum realmente se desfaleça. Que o Senhor possa sempre estar nos sustentando, para que nós não somente escutemos a palavra e esqueçamos, mas possa estar dentro do nosso coração, dentro da nossa vivência, para agirmos diante do Senhor. Que nós possamos dar glórias, realmente grande felicidade diante do Senhor Deus, para que nenhuma pessoa engane a si mesmo. Que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa nos conduzir e nos proteger. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 아멘.